escrito em Hebreus, no capítulo 3, versículo 12 e 13. Diz assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. De maneira que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado engana e endurece o coração. Essa é uma verdade. Quando nós estamos flertando com o mundo, quando nós não estamos em cima daquilo que é o projeto de Cristo, o desejo de Jesus, a indicação do Evangelho, quando nós não estamos aparelhados à verdade que liberta, isso é uma tendência natural no cristão, o endurecimento do coração. É a pessoa passar a criticar coisas que ela aprovava até um tempo atrás. É a pessoa passar a ridicularizar quem está mais afinado, quem está mais envolvido, quem serve a Deus de uma maneira mais proposital, mais definida. É a gente querer nossos direitos humanos, achar que nós temos direito de fazer coisas que às vezes a palavra de Deus não aprova. É deixar de congregar, é deixar de buscar, é deixar de lutar pelo fortalecimento dos irmãos. Quando nós estamos com o nosso coração sendo endurecido, mesmo que a gente não perceba, mas os sintomas dessa situação são muito evidentes e passam por isso que eu comentei atrás. E a Bíblia nos indica, a Bíblia nos ensina e nos aconselha a não permitir que isso aconteça. Porque muitas são as situações de pessoas que viveram tempos de muita bênção, pessoas que tinham grandes promessas, mas que ao endurecer o seu coração perderam tudo diante de Deus. Nós temos o caso de Sansão, que foi sem dúvida nenhuma um guerreiro. Nenhum super-herói da atualidade consegue repetir os feitos de Sansão narrados naquela época de tanto tempo atrás. Era um homem que com uma dentada de animal, de jumento, matava 1000 soldados inimigos. É coisa assim que nem a imaginação da ficção científica desse tempo talvez consiga estar no mesmo nível dos feitos de Sansão. No entanto, quando ele endureceu o coração para a palavra de Deus, ele se tornou um escravo daqueles que ele atormentava, daqueles que ele perseguia. Saul era um homem que foi ungido por Deus como rei de Israel, mas quando ele endureceu o coração à palavra de Deus, ele perdeu a continuidade do seu reino e perdeu o reino, e Deus levantou Davi para ocupar o seu lugar. E nós vemos coisas incríveis de pessoas tão estabelecidas, com tantas promessas, que acaba que perderam a oportunidade quando endureceram o coração para Deus, quando deram lugar para os inimigos de Deus, quando deixaram de ouvir a palavra de Deus. São exemplos notórios que nós não podemos deixar passar desapercebidos, porque eles fazem parte do nosso tempo. Assim como Israel caminhou no deserto durante 40 anos por causa da desobediência, por causa da murmuração. Nós vemos nesse tempo de hoje, no meio da igreja, pessoas caminhando em torno de pequenas coisas, sem conseguir a bênção de Deus, sem conseguir a alegria do Espírito Santo, sem conseguir resposta de suas orações, e que acaba que não percebem que talvez seja por esse flerte com o mundo, por esse endurecimento do coração. Por isso eu quero conclamar você, irmão, nessa hora, você que é membro dessa igreja Shekinah, certo? Que faça uma
que olhe para dentro de si e veja como anda e peça para o Espírito Santo mostrar na realidade como está a sua situação com Deus. E analise, se você não tiver mais essa sensibilidade espiritual, analise os sinais que estão à sua volta, analise o seu comportamento, analise os seus sentimentos e verifique se são sentimentos de quem realmente está em comunhão com Deus. Compare com tempos que você viveu com uma comunhão diferente com Deus e veja se você, nesses dias de hoje, tem estado no mesmo nível de tempos atrás, no nível do que a Bíblia chama de primeiro amor. E o conselho que eu te dou nessa hora é que você volte, porque de Deus não se zomba. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E às vezes você acha que está seguro, mas Deus pode mudar a situação de uma hora para outra. Nós estamos seguros, e se nós estamos seguros de alguma forma, é simplesmente pela misericórdia de Deus. E a palavra em João 15:2 diz que aquele que não produz fruto é Ele mesmo que corta e lança no fogo. Então não vamos brincar com a situação, não vamos esperar mais tempo para tomar nossas decisões definitivas, porque os dias são maus. Quero que o irmão receba essa palavra com amor, que o Senhor possa falar mais alto em cada coração. Que você tenha uma semana de vitória, que o Senhor possa estar dirigindo a sua mente e os seus sentimentos, para que a cada dia você se aproxima mais do grande projeto de salvação em Cristo Jesus.